Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem vos fala é o pastor Aldomir Júnior. Estamos juntos no dia 3 de fevereiro de 2023, sexta-feira. E vamos juntos no nosso plano bíblico de leitura anual. Vamos estudar hoje os capítulos 8, 9 e 10 de Levítico. Vamos juntos? Lápis e caneta na mão, sublinha, anota, prepara todo o seu coração para aquilo que Deus vai falar conosco nesse devocional. Compartilhe, envia para alguém, coloca no comentário, mostre o que você tem achado, o que você tem gostado dos devocionais, tá bom? Vamos juntos. Vamos começar de trás para frente. Capítulo 10 define um modelo, mostra como Deus é zeloso pelas coisas sagradas. No tempo da lei, Nadab e Abiú, filhos de Arão, foram com incenso estranho, com fogo estranho no altar, e saiu fogo do altar e os consumiu. A régua de medir de Deus sobre santidade, parece que esse é um tema muito pouco se fala sobre isso, santidade. Viver uma vida em santidade, Paulo vai falar, sede santos porque eu sou santo. Então, ele está apontando para um Deus que é santo. E é esse Deus aqui que consumiu Nadab e Abiú por falta de reverência a essa santidade, por levar algo estranho a essa santidade. Então que eu e você possamos pensar nisso, que nós servimos um Deus santo, a um Deus que nos cobra, que nos exige santidade. A Bíblia vai falar em Hebreus que sem santidade ninguém verá a Deus. E hoje nós estamos vivendo num período bem mais tranquilo, que é a graça. Mesmo que nós não merecemos, o Senhor nos agraciou com o seu perdão, com a sua remissão, com a sua restauração. E hoje nós temos acesso ao Senhor. Amém? Então vamos pensar nisso. Aqui mostra o Deus que requer santidade do seu povo. No capítulo 9, você vai sublinhar só a primeira partezinha aqui do versículo 1, ó, ao 8º dia, e depois tu vai para o versículo 35 do capítulo 8, ó, ficareis, pois, à porta da tenda da congregação dia e noite por 7 dias. Você vê que Arão e seus filhos ficaram 7 dias à porta da congregação, e depois no 8º dia, como nós lemos aqui, ele vai fazer sacrifícios por si e pelo povo. O que quis sublinhar isso aqui para a gente refletir e pensar. Gente, naquele tempo era tão penoso, era tão cansativo esse processo. Imagina você ficar 7 dias na porta da congregação e só no 8º dia você poder fazer. Você lê o capítulo 8 todo, tem todo um preparatório, é todo um momento específico para cada situação. Como o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário nos trouxe um privilégio extraordinário, nos reconciliou com o Pai novamente, nos aproximou dele, assim como Adão vivenciou a maior comunhão que qualquer outro homem na terra não viveu, que Deus descia no entardecer com a morte do Cordeiro de Deus, como diz lá em João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, João Batista vai ver Jesus e vai falar assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Anota aí, João capítulo 1, versículo 29. Jesus, o último Cordeiro Pascual, ele morre na cruz, ele é sacrificado, ele representa o Cordeiro da culpa, o Cordeiro do holocausto, o Cordeiro do pecado, ele reflete, ele representa todos os cordeiros desse processo que era necessário para purificação, para santificação, para consagração. Então, Cristo foi o último Cordeiro Pascual. Se você sublinhar aí, e eu gosto muito disso, você vai ver aí, ó, versículo 22 do capítulo 8. Então fez chegar o outro carneiro, o carneiro da consagração. Aí você vai um pouquinho mais atrás, ó, versículo 18. E depois fez chegar o carneiro do holocausto. Olha só, cada carneiro tem uma
uma definição, ele é designado para alguma coisa, holocausto, outro para consagração, e no 14 diz lá, então fez chegar o novilho da oferta pelo pecado. E Jesus representa esses 3 cordeiros, o do pecado, o do holocausto e o da consagração. Você é consagrado, você se torna uma oferta viva ao Senhor, a sua vida é uma oferta viva ao Senhor, que é a oferta, é o carneiro do holocausto, e Jesus ele te possibilita o perdão do seu pecado. Então receba essa maravilha, viva essa dádiva que é o sacrifício de Cristo na cruz por nós. Hoje nós podemos cultuar o Senhor sem ter que ficar 7 dias, 8 dias, 14 dias, um mês, sabe? Todo um processo, a lei ficou lá para trás. Hoje nós temos acesso ao Senhor. Hoje no seu trabalho tu faz um culto a Deus. Hoje dentro do seu banheiro tu pode cultuar o Senhor no seu quarto, na sua sala, com a sua família, sem todos esses ritos, porque Cristo centralizou nele todo esse processo. O livro de Levítico conta sobre as leis, né? As leis cerimoniais, as leis de purificação. Eu quero encerrar com algo extraordinário. Anota isso aí. Anota esse finalzinho aí, ó. Olha só, no versículo 23, como é que as escrituras elas se conectam, né? Ó, versículo 23 do capítulo 8, anota aí. E o pôs sobre a ponta da orelha direita de Arão. Por que a orelha direita? Você vai ver que ele vai ungir com sangue, né? Ele vai marcar com sangue o cordeiro, né? Que ele imolou, pegou o sangue e marcou a pontinha da orelha direita de Arão, e sobre o polegar da sua mão direita, ele foi marcando, até no pé ele marca no dedo direito. Por que isso, pastor? Era algo ritualista. Deus tinha essa minúcia. Sabe onde isso vai apontar? Vai lá em Lucas, anota aí. Olha como isso se conecta. Isso aqui é a explicação de Lucas capítulo 22, versículo 50. Que história é essa, pastor? É a história lá do Getsêmani, que Pedro puxa a espada e corta a orelha do servo do sumo sacerdote Malcom. O servo do sumo sacerdote é aquele que seria o futuro sacerdote. Então, em Lucas, nesse que eu disse para você, Lucas capítulo 22, versículo 50, diz que a orelha direita foi cortada. Se a orelha direita foi cortada, ele não poderia ser ungido nesse processo todo que acontecia na consagração do sacerdote. Jesus vai lá e cura a orelha de Malcom. O sonho de Malcom de se tornar sumo sacerdote é restaurado. É extraordinário as escrituras, né? A palavra de Deus é sensacional. Guarda esse mistério que eu contei para vocês no seu coração. Um ótimo dia, graça e paz.